pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos começar o nosso culto, hoje fazendo uma live aqui da minha casa. Se vocês estão ouvindo bem, comunica aí pra mim se tá tudo certinho, tá? Primeira vez que eu faço uma live assim, então vamos lá, hein? Não tenho meu telão hoje, nem para me movimentar, mas vamos ver o que o Senhor tem para nos falar. Nós vamos dar continuidade na nossa série, que é o 7º episódio, se eu não estiver errada, porque eu não estou vendo agora, mas a gente vai continuar a nossa série, que é sobre o livro de Mateus, né? Segundo livro de Mateus, na palavra do Senhor. Então, na semana passada nós falamos, já iniciamos com a parte da lei, né? O cumprimento da lei. E hoje nós vamos dar continuidade, porque Jesus no sermão, ele dando um sermão na montanha, o cumprimento da lei, ela é bem cumprida. Então hoje a gente já vai dar início onde nós paramos na semana passada. Só voltando um pouquinho, nós tínhamos falado do primeiro sermão da montanha, que foi sobre a bem-aventurança, né? Que foi sobre que nós devemos ter um espírito manso, um espírito bondoso, um coração bom, que nós devemos ser pacificadores. Essa primeira etapa que nós falamos sobre as 12 aventuranças, aqui nós podemos entender que é exatamente a personalidade de Jesus. Personalidade de Jesus que ele quer na qual que nós tenhamos também, né? A pessoa dele, o modo dele pensar, o modo dele agir. Então aqui tem pessoas que a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é tão bondosa, aquela pessoa é carinhosa, aquela pessoa é irritada, aquela pessoa é nervosa. E aqui Jesus, ele vem e nos mostra como ter a personalidade dele, ter um bom coração, ser manso, ser contribuinte, ter um espírito manso, né? E aí, na semana passada nós também falamos que não devemos tirar nenhum tio, nem mudar um tio, nenhuma vírgula da Bíblia. E fomos falando. Hoje nós já vamos começar já na parte do adultério. Então vai ser Mateus 27. Peraí, Mateus 5, 27, ok? Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, Mateus 5, 27. Pode ser que às vezes eu dou uma perdidinha, porque eu não tô acostumada assim, eu tô mais acostumada com o meu telão. Mas a gente se encontra, tá bom? Enquanto vocês já vão meditando aí na palavra, quero começar com uma oração. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e fazer uma oração a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor amado, te peço esse momento, Deus, que Tu venha falar através da minha vida, ó Pai, para que a Sua mensagem possa ser entregue para quem está ouvindo, Senhor. Peço a Ti, Papai amado, que nós possamos realmente entender o Teu querer essa noite e que nós possamos usar a Tua palavra no nosso dia a dia, Deus. Abre nossos entendimentos, nosso coração, nossa mente, nossa alma e nosso espírito, para que realmente nós possamos andar segundo a Tua personalidade e o Teu caráter que nós vamos falar nesse momento. Obrigada, ó Deus, fica conosco e eu te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós falamos sobre a personalidade de Jesus, que foi na bem-aventurança, de ser bom, de ser manso, e agora nós aprendemos sobre a lei. A lei já veio falar do caráter de Jesus, o caráter de Deus, né? A lei veio falar sobre isso, como a gente se comportar, como que a gente vai ter que agir, porque a lei você tem que agir, mas antigamente tinha as leis, né? Conforme eles iam ensinando, os fariseus iam falando conforme o interesse deles. Aí Jesus veio para quebrar algumas coisas. E aí já começamos aqui na Mateus 5, 27, já começa assim: ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Aí Jesus já veio já endossar mais isso aí. Ele fala: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Ou seja, só de você olhar e levar no seu pensamento coisas, né, maliciosas, você já cometeu adultério. Você não precisa ter a parte íntima com a pessoa. Só de olhar, Jesus já está falando que já cometeu adultério. Ou seja, logo depois,
Aí ele vai falar assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e o tire para longe. Tira para longe de ti, pois te é melhor perder um dos seus membros do que chegar no inferno com o teu membro. Ou seja, é melhor que você perca o teu membro do que você ir para o inferno. Olha como que Deus coloca até uma coisa séria, né? E ele fala também, no 30, sobre a tua mão. Se a tua mão te escandalizar, né? Escandalizar alguém, então que você arranque também. É melhor que você chegue no céu sem um membro do que o teu corpo inteiro para o inferno, para você inteiro para o inferno. O que Deus quer falar aqui, né? Que Jesus está querendo dizer com essa lei, com essa parte do bom senso dele, querendo nos ensinar o seu caráter, né? Ou seja, não fica olhando para a mulher, não fica olhando nas redes sociais, não fica olhando para a vizinha, não fica olhando para a colega de trabalho, não fica olhando para a mulher de onde que você estuda. Sai da rede social, bloqueia essas pessoas. Concentra na tua família, concentra na tua esposa, concentra no teu esposo. É isso que a palavra de Deus está falando. Porque se você não puder fazer isso, ele está falando, então arranque o teu olho, arranque a tua mão. Né? Na realidade, ele quer dizer o quê? Tira teus olhos de cima de onde você não tem que colocar os olhos. Tira teus olhos de cima das pessoas que você não tem que olhar. Porque é pecado. Vamos falar que é grave, multa seríssima, né? Sabe aquela multa séria? 7 pontos na carteira? É isso. Deus está falando que é pecado. Não faça isso. Tira o seu olhar de onde ele não deve estar. Se você tem pessoas, eu tenho pessoas que falam assim, mas eu só mandei uma comida, o rapaz falou pra mim, eu fiz uma comida e mandei uma fotinho pra uma amiga minha, a minha esposa não gostou. Eu não faço esse tipo de coisa, né? Não é pra fazer. Porque se você fica focando na colega, na amiga, ou a coleguinha pediu pra você sair, né? Vamos tomar alguma coisa, vamos sair, vamos comer alguma coisa, e você tem esposa, não faça isso, você tem marido, não faça isso. Tira os olhos de cima daquilo que não é teu. É isso que Deus está falando, para que esse pecado não venha cair sobre você. Porque se vocês forem ver, irmãos, uma das partes mais tristes que tem é o adultério. Por quê? É só você lembrar de um casal amigo seu que cometeram adultério e você vê como que destrói a família inteira. Não tá só a mãe ou o pai que pecou, que cometeu esse adultério, mas se foi a mulher que cometeu ou o marido, vamos colocar que foi o marido que cometeu adultério. Ele acaba com a vida dele, acaba com a da esposa, dos filhos, dos pais dele que se são próximos, da família dela se é próxima ao casal, enfim, amigos ficam baleados, entendeu? É muito chato isso, você tá acabando com a tua família, Deus tá falando, tire os olhos de onde você não deve colocar, amém? Deu para entender bem isso? Então, não se comprometa com aquilo que você não pode, porque o prejuízo vai ser grande. Você vai perder aquilo que é mais precioso para você, que é a tua família, a tua esposa. E ao contrário também é verdadeiro. Isso é para as mulheres também, né? Que não devemos estar olhando, não devemos estar dando incentivo para o nosso olhar de outras pessoas, de um outro rapaz, de um outro homem, enfim. Amém? Espero que ficou bem clara essa parte do adultério. E aí Jesus continua dizendo: também foi dito que qualquer que deixar a sua mulher, que lhe der carta de desquite, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não se pôr por causa de prostituição, faz com ela e comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério também. Ou seja, Jesus está falando aqui, se você também largar sua mulher, assim, ó, porque você se interessou por outra, né, se encantou por outra pessoa, e agora você rompe esse compromisso que você fez diante de Deus e diante da sua esposa, você está cometendo adultério. E se você vir a casar, ou a sua esposa vir a casar, sem que um outro, vamos supor, se ela vem casar, que não teve prostituição, que seria o adultério, aí você vai estar adulterando também. Então, eu vou dar um exemplo para ficar claro. Eu me separei pro meu marido porque a gente não se entende. E aí eu vou e caso. A palavra de Deus está falando que é adultério, porque eu me separei não por causa que ele me traiu. Agora, se teve traição, aí não é adultério. Então, vamos estar atentos, porque na realidade a palavra de Deus, Deus quer que nós tenhamos a nossa família e que a nossa família seja abençoada na mão dele. Amém? E ficamos sempre atentos. Atentos com o celular, atento com as coisas que vêm até nós. Toma cuidado, moças, rapazes, mulheres, homens,
com o que você tem no teu celular, o que você vem olhando, porque hoje em dia muitos casamentos estão sendo terminados, estão sendo acabados através do celular, porque ficam olhando redes, ficam com contato com outras pessoas, ficam atentos nisso, amém? E aí, vamos continuar aqui no 33. Aí aqui no 33, a palavra de Deus vai falar que nós não devemos de ficar fazendo juramentos, né? Porque aqui é o sermão, ele vai continuando com o sermão. Então, não fique jurando pelo céu, pela terra, pelos fios de cabelo, porque você não vai poder contá-los. Então, Deus fala que não é pra gente fazer isso. Sabe quando a pessoa fala, eu juro que faço tal coisa, eu te juro que faço isso, eu te juro que... Então, Deus está falando que a palavra juramento nós não devemos usar. Olha só, né? E a gente acaba tendo esse tipo de vício, de querer, né, falar, eu juro, acredita em mim, eu juro que faço isso. Não, a palavra de Deus está falando pra gente não usar esse tipo de pronúncia mesmo, não devemos de fazer isso, porque a gente não pode jurar sobre o céu, nem sobre a terra, e nem sobre os nossos fios de cabelo, porque nós não vamos conseguir contá-los, amém? E aí, o que Jesus continua falando? Ele fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Então você não precisa ficar jurando. Você não precisa ficar falando, olha, acredita em mim, eu juro. Não, é sim, sim ou não, não. Ou seja, a gente tem que ter palavra. Se você fala que vai fazer, faça. Se você fala que não vai fazer, não faça. Se você fala que vai, vai. Se você fala que vem, vem. Então a gente tem que começar a moldar o nosso caráter através do caráter de Deus. É isso a mensagem. Para que a gente possa ter palavra. E a palavra é certa. Ou é sim, sim, ou é não, não. Não ficar no meio do caminho, não ficar em cima da corda bamba, sabe? Para que realmente a gente faça aquilo que Deus quer de nós. A pior coisa que tem é a gente falar algo, prometer algo para alguém e você não cumprir aquilo que você prometeu. Ou você falar que vai fazer algo e não fez. Ou você vai falar que vai para tal lugar e não foi. Então procura ter uma palavra, procura ser sincero com você mesmo. A partir do momento que a gente é sincero conosco, a gente consegue ser com as pessoas, seja claro, não fique escondendo, não faça vida dupla, sabe? Que você tem as coisas da sua esposa, do seu marido, do seu namorado, enfim, principalmente mais casal, né? Não fica, ou no seu trabalho, não fica com vidinha dupla, sabe? Que você fala que vai fazer algo e não faz, fala que é isso, mas não é. Procura agir corretamente. Por isso que a palavra de Deus fala, ou é sim, sim, não, não. Se você fala que é, então seja. Se você fala que não é, não seja. Se você vai, vai. Se não vai, então fique. Tenha a palavra. Amém? Se sim ou não, não. Continuando, aí Jesus fala, seja, porém, o vosso falar. Sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Tá? Então, só estou confirmando aqui que a palavra de Deus está falando. O que passa disso já é uma procedência maligna. Aquilo que você fica inventando, que não é verdade, é mentira, é pecado. Então, tome cuidado. Porque a partir do momento que a gente não tem o nosso sim, sim, não, não, a gente perde também referência das pessoas. Perde o carinho das pessoas, a confiança das pessoas, né? Se eu falo uma coisa, falo, e a pessoa fala, poxa, você não cumpre com isso. Aí eu falo outro, não cumpre. Eu vou perdendo a confiança. Então, por isso que aí a palavra de Deus já fala, que aí já é uma procedência maligna. Amém? Então, vamos para o próximo. Bom, aí aqui nós vamos falar agora, vamos para o 39, tá? Eu, porém, vos digo, que não resistai ao mal, mas se qualquer que bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, né, se uma pessoa te insultar, falar coisas para você, em vez de você ficar insultando também, você ficar devolvendo, Deus está falando para que você não faça isso, né? Até talvez agressão mesmo, é para que você engula isso e não age igual os ímpios agem. Esse é o caráter de Deus. Talvez muitos falem assim, né? Aqui tem umas coisas que a gente vai falar assim, é loucura para os olhos de muito, mas nós temos que olhar pelo caráter de Deus. O caráter de Deus é isso que Ele quer de nós. Amém? E aí, continuando, que é difícil, né, irmãos? É difícil. Dar um tapa, outro dá, um te xinga e você não xingar, é difícil, mas nós temos que moldar. Se Deus está pedindo para que nós façamos isso, é porque a gente tem condições de fazer, porque o Espírito Santo nos concede isso. Amém? E aí, no 40, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-te também a capa.
Ou seja, né, se alguém for te tirar algo, aí ele tá falando para você tirar a capa também. Eu vejo aqui um pouquinho, né, e tal, talvez esse versículo 40 a gente pode ter vários tipos de versões, né, mas a gente vê muito bem quando a gente é roubado, né, que a pessoa vem com a mão armada, e aí muitos vão e tentam agredir ou tentam escapar e acabam sendo mortos, né, e aí a palavra de Deus está falando, se vir te tirar, se a pessoa vem te arrancar algo, dê a outra, né? A gente pode falar vários tipos de exemplos, mas eu vou focar nesse, porque no nosso mundo de hoje é tão perigoso e muitas vezes alguém vem para tirar um relógio, um celular, né? Que é um dos roubos que mais tem no nosso país, e a gente quer lutar contra o mal para ficar com esse objeto, e muitas vezes as pessoas perdem a vida. Então a palavra de Deus está falando de entrega, né? Porque Deus nos compensa de alguma forma, amém? Então sempre a gente deve pensar isso. Eu sei que no momento ali da fúria, né? A gente quer até agir. Alguns agem, outros ficam paralisados, mas tem alguns que querem agir, porque aquela coisa da estímulo e resposta. Mas a palavra de Deus está falando para você entregar, tá, amém? E se qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Então a primeira milha você vai obrigada, a segunda você vai porque Deus está falando para você ir a segunda, tá? E continuando aqui, às vezes eu dou uma perdidinha, irmãos, mas eu me acho, tá? Agora vamos entrar aqui, olha, amar ao seu próximo. Essa parte aqui eu vou ler para vocês, porque realmente aqui a gente pode falar do caráter de Deus. Eu tenho que olhar para todas as câmeras? Eu tô aqui com 3 câmeras, viu? Tem que olhar para todas? Ou só aqui? Então tá. Então no 42, dá a quem te pedir e não desvie daquele que quiser que lhe empreste. Olha só, né? Sabe aquela pessoa que tá na rua te pedindo? Dá aquele que te pedir e não desvie daquele que quer que lhe empreste. Alguém que vem, te pede um pão, te pede uma água, te pede um dinheiro, né? E aí às vezes a gente faz de conta que não tá vendo. Você tá ali comendo um pastel, a pessoa quer um pastelzinho e você faz de conta que não tem. Se você não tem dinheiro, tal, você pode até dar um pedaço para ele, tal, mas ou então se você tem dinheiro, né, retribua isso. Eu sei que hoje a mídia fala pra gente não dar dinheiro para as pessoas que estão na rua, mas eu sou da minha opinião. Se alguém vier me pedir dinheiro e falou pra mim que vai comprar algo para comer, eu dou. Se ele vai usar com droga ou não, aí o problema é dele. Mas se ele chegar e falar pra mim, você tem R$ 5 pra eu ali comer um lanchinho, eu dou. Se eu tiver, eu dou. Mas eles falam pra não dar porque ele pode usar com droga. Não, ele não falou pra mim que é pra droga. Droga eu não vou dar. Mas se ele falar pra mim que é pra comer, eu tenho que acreditar no que ele falou, eu dou. E aí problema dele se não for. Então é pra que a gente faça isso. E não dá as costas. E aquele que precisar de você, não dê as costas também. Ajude quem precisa de você. Ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Era bem assim, né? A lei era assim. Amarás o teu próximo e aborrece o teu inimigo. Mas aí Jesus veio para cortar isso. Ele fala, eu porém vos digo, amai-vos os inimigos. Bendizeis os que maldizem. E fazei bem aos que odeiam. E orar pelos que vos maltratam. E vos perseguem. Olha só. Essa parte aqui é mais difícil, né, irmãos? Porque, olha, a palavra de Deus está falando pra gente amar os seus inimigos, bem dizer daquele que fala mal de você, fazer o bem para quem te odeia e orar para quem te maltrata e para quem te persegue. Fala que se isso aqui não faz um fechado mesmo do caráter de Deus. E aí a gente tem que pedir muito a Deus para que realmente a gente possa realmente fazer isso, né? Porque quantas vezes que aquele que fala mal da gente, a gente fala mal dele também. E aí Deus está falando para você orar por ele. Não é para você estar fazendo o mesmo. E por isso que eu falo que essa lei aqui, realmente, Jesus veio para ensinar, para mudar o nosso caráter. E ele fala que se nós fazemos isso, se a gente realmente fizer isso, se nós fizermos isso, a gente consegue. Porque ele está ensinando, ele está lá no monte falando com aquela multidão, e essa noite ele está aqui no monte falando com vocês também. Falando, vocês têm condições de mudar o caráter de vocês. Eu sei que o ser humano ele tem um tipo de caráter, mas vocês podem, a partir de hoje, parar de falar daquele que te fala mal de você. Você pode começar a orar para aquele que te persegue. Uma certa vez, eu tinha uma pessoa que me perseguia.
E era muito maldosa essa pessoa, ela me perseguia muito. E eu, como eu já tinha aprendido essa palavra, eu comecei a orar por ela. E olha, eu vou te falar, funciona. Porque ela fugiu de mim. Eu nem precisei agredi-la, não precisei tomar atitudes, não precisei fazer escândalo, não precisei de nada. Ela ficou me perseguindo, me atormentou, e aí eu fui pro joelho, orei a Deus, e Deus, ó, tirou ela do meu caminho. Então faça isso, porque realmente funciona. Amém? Aqui no 45. Para que sejas filho do Pai que estás no céu. Porque faz, ó, aqui, né, aí ele fala assim, por que a gente tem que fazer isso? Para que nós possamos ser filho do Pai que está no céu. Porque ele faz o sol brilhar para os bons e para os maus. Então Deus, ele não faz diferença, né? Ó, os ímpios não vão, hoje vai ter chuva. Os meus filhos hoje vai ter sol. Não, ele não faz isso. Então ele faz brilhar o dia, o sol para quem é bom, para quem é ruim, a chuva vem, cai em qualquer lugar, para quem é justo e para quem é injusto. E por isso que ele fala que nós devemos de fazer, porque ele faz isso por nós, né? A gente tem chuva quando é necessário e nós temos sol. Mesmo que se a gente erra ou não, se a gente errou naquele dia, se a gente cometeu algo errado, Deus manda chuva para nós, que é necessário, e ele manda o sol para nós também, que é necessário. Então, por isso que nós temos que estar moldando o nosso caráter através do de Deus. E aí, continuando aqui no 46, pois se armardes o que vos amam, que galadão tereis? Porque assim também fazem os publicanos, né? Se a gente só amar quem nos ama, que galadão nós vamos ter? Então, por isso que a gente não pode fazer isso, porque os publicanos, eles já fazem isso, né? Eles amam os irmãos deles, porque aí eles amam os irmãos, aqueles que eles não gostam, eles não amam. Então Deus está falando, porque os publicanos já fazem isso. Então outras pessoas também fazem, os ímpios também fazem. Pessoas que não têm uma crença em Deus, eles também amam um ao outro. Mas Deus está falando para que a gente possa ter amor pelo aquele que também nos persegue, tá? E aí no final aqui, no 48, olha só. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que estais nos céus. Ou seja, ele fala aqui desde do início, né? Que começamos aqui no 5, Mateus 5:17, que começou a lei dele, até o 48, ele fala que se a gente cumprir isso, para que a gente seja perfeito, assim como é o nosso Deus, o nosso Pai, né? E se ele está falando para que a gente realmente possa fazer isso, e ele vem falar para que a gente seja perfeito, é porque ele está querendo dizer que a gente pode conseguir sim mudar a nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso modo de agir, nosso modo de falar, que a gente realmente pode fazer isso sim, se tiver um esforço de cada um, amém? E aí, continuando, aí vem assim, a continuação do Sermão da Montanha, a esmola, a oração e o jejum. Pedi para a Paloma controlar aí o horário para mim, tá? E aí vem falar agora aqui. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galadão junto de vosso Pai, que estais no céu. Ó, então aqui tá falando o quê, né? Que se você for ajudar alguém, não é para você sair falando, não é para você sair divulgando o que você tá fazendo. Se você tiver que dar esmola, dê esmola, tá? Porque o que você ajuda as pessoas, Deus, ele vai te recompensar. Então a gente não precisa sair falando, olha, ajudei fulano, olha, eu mandei uma cama para alguém que estava dormindo no chão, olha, eu ajudei fulano com uma cesta básica, olha, eu ajudei o fulano a pagar a conta de luz dele, olha, eu ajudei fulano, coloquei ele para trabalhar num emprego. Não, a gente não precisa ficar falando essas coisas, porque nosso galadão já está guardado por Deus. Amém? Quando, pois, deres a esmola, não faça tocar trombetas. Então, é isso que eu tô falando, né? Que eu já tinha lido a palavra, não é pra gente ficar tocando trombetas, não é pra sair falando pra todo mundo, não é pra ficar expondo a pessoa que você tá ajudando. Ajude ela de coração, mas ajude, viu, irmãos? Porque a palavra de Deus fala para que nós possamos ajudar realmente quem precisa, que a gente realmente possa dar. E não deixe que a sua mão direita, a esquerda fique sabendo. Sabe que eu tentei aqui fazer um resumo disso aqui tudo, mas cada versículo que eu leio eu acho tão interessante estar falando aqui para vocês, e é bom que eu até peço para os irmãos depois refletir mesmo, sabe? Refletir,
mais tarde, em outros dias, e cada dia você está refletindo nessa passagem aqui, principalmente na parte das leis, e você memorizando e colocando isso dentro da tua mente, do teu coração, para que realmente a gente lembre na hora que a gente está em algum conflito, como a gente vai agir. Porque é isso que Deus quer, que quando a gente tem um momento de adversidade, como que a gente vai agir? Através desse mandamento que Ele está mandando, que Ele está nos ensinando hoje. Amém? E aqui, olha, vai falar também agora no 5, como a gente deve orar, que a gente não tem que ficar fazendo orações, né, longas, que a gente não deve ficar fazendo aquelas orações altas, que a gente tem que mostrar santidade para as outras pessoas. Mas sim, que a gente deve entrar no nosso quarto e orar ao Pai, porque Ele é que vai nos recompensar, né? Orar a Deus no oculto. Amém? Às vezes, eu até pensei nisso na hora que eu estava lendo. Vamos supor o pastor, né? Vamos colocar assim, os irmãos que são da igreja. Aí pede para vir 3, 4 irmãos para orar junto para uma irmã. Aí o pastor tá orando, aqueles 3, 4 irmãos estão orando. Aí eles querem orar mais alto do que o pastor. Acredito que isso aqui também dá para dar um bom exemplo, né? Então, se um exemplo, meu esposo me chama para orar por uma irmã, então ele tá orando voz alta, eu posso orar ou em meu pensamento ou mais baixinho. Não querer orar mais alto do que ele, porque aí vira uma bagunça. Então, também serve como esse exemplo, que a gente não deve, né, ficar querendo orar mais alto do que o outro ou querer chamar atenção. Amém? E aí ele fala, né, que a gente deve estar indo para o quarto para que a gente não seja igual os gentios, tá? Aí aqui no 8, deixa eu ver aqui. Aí vamos agora para o Pai Nosso, né? Aí no 8º ele vai nos ensinar, no 9º, como que a gente deve orar. Aqueles que falam assim, eu não sei orar, né? Eu já tive várias pessoas que falam assim, mas eu nem sei como orar. Então aqui na Bíblia Deus está nos ensinando como orar. E aí vem a oração do Pai Nosso, né? E aí, quando você orar, né, o Pai Nosso, que já vai falar assim, né, que o nosso pão de cada dia, por que o nosso pão de cada dia? A gente lembrar que tudo que a gente conquista na vida, Deus está permitindo. Ele permite a sua saúde, Ele permite que você levanta, Ele permite as portas abertas. Então, a gente agradecer a Deus pelo nosso pão de cada dia, porque é Ele que nos concede tudo que nós temos. É claro, você tem que sair para trabalhar, você tem que lutar, mas é Deus que te dá toda essa estrutura para que você realmente consiga as suas coisas. Amém? E a gente tem que ter fé nisso, porque aqueles que não seguem a Deus, eles acham que tudo que eles constroem é das suas próprias forças. Mas a gente nunca deve pensar assim. A gente tem que pensar que tudo que nós fazemos, tudo que nós conquistamos, tudo que nós temos é porque Deus permite. E permite aqueles também que não creem nele. Por isso que ele fala que o sol brilha para todos e que a chuva cai para o bem, para quem é bom, para quem é ruim, enfim. Amém? Deu para entender aí? Aí agora vamos para o próximo aqui. Pera aí, irmãos. Tô aqui aí, perdoando essa induzindo a tentação. Vamos pro 15, tá? Aqui já tá falando da parte de perdoar os irmãos, tá bom? Então, ó, no 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também, aqui seria o cumprimento da oração, né? O vosso Pai Celestial vai nos perdoar, porque fala pra gente que Deus venha nos perdoar nossas ofensas, né? Na oração do Pai Nosso. Então, aqui no 14, ele tá falando por que nós temos que perdoar as pessoas. Aqui ele já tá chamando a atenção nossa para o perdão. Olha que tem pessoas que têm costume de orar o Pai Nosso todos os dias. Ele até fala, ó, perdoais as nossas ofensas. Mas se alguém fez algo para ele, ele não perdoa. Então Deus está falando para você liberar perdão, para que você realmente possa ter seus dias melhores. Nós temos essa obrigação de liberar o perdão. Primeiro que você liberando o perdão, você está cumprindo aqui o caráter de Deus na sua vida. E segundo que você vai se sentir muito mais leve do que você carregar esse mal com você. Então aprenda a liberar o perdão. Aquele que não perdoa, sofre 2 vezes mais. Sofre o mal que a pessoa fez e o mal de você não perdoar. Então aprenda a perdoar, irmãos. Tem muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas todos os dias e tem gente que fala assim para mim, aconteceu algo comigo que eu não consigo perdoar tal pessoa, eu vou para a igreja, eu falo com Deus, mas eu não consigo. Você tem que desprender disso.
você perdoe, pega o seu telefone assim que terminar o culto, liga para a pessoa que você não está bem com ela e perdoa ela. Ainda que você não tenha tido problema com ela, mas ela com você, liga para ela e pede perdão. Você vai ver como você vai tirar um peso das suas costas. Amém? Dentro de casa, com os pais, parentes, enfim, amigos. Peça perdão para você poder tirar esse jugo das suas costas. E aqui, a palavra de Deus fala da parte de jejum, no 16, tá? Que quando for fazer o jejum, deixa eu ler direitinho para não falar besteira. E quando jejuares, não vos mostreis contristados. Ou seja, quando jejuar, não é para você ficar ali triste, cabeça baixa, coitadinho, falando, eu tô jejuando. Não, a palavra de Deus fala que não é para fazer isso. Quando a gente jejuar, você tem que ir, você tem que lavar teu rosto, você tem que se apresentar bem com a pessoa, certo? Porque não adianta eu ficar falando para as pessoas que estou jejuando, não vou fazer tal coisa porque eu estou em jejum. O seu galadão vai vir de Deus, não do homem. Então não faça isso, tá? Deus quer que a gente mantenha o nosso jejum em segredo, tá? Em segredo com Ele. Então você não precisa ficar mostrando que você está fraco, que você está isso, aquilo, porque você está jejuando. Então é essa parte que aqui Deus está nos ensinando, tá? Então lave o seu rosto, se arruma, e porque você vai ter recompensa, não precisa ficar falando para ninguém do jejum. No terceiro, agora nessa próxima parte, espero que todos estejam entendendo. Nós vamos falar agora do tesouro do céu. É o olho puro e os dois senhores. A ansiosa solitude pela nossa vida. Olha só. Não, essa parte aqui, gente, é muito para quem luta aí todos os dias, né? Então, aqui no 19 fala assim: não ajunteis tesouro na terra, onde as traças e o ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam. O que será que a palavra de Deus quer nos falar aqui, né? Ele quer falar que a gente trabalha demais, se dedica demais na parte de ter as nossas finanças, que isso tá tudo certo, cada um vai ter que correr pelo seu mesmo, fazer o seu, mas que nós devemos deixar um tempo para Deus. Tem vezes que a gente tá tão cansado, né? A semana tão cheia, que a gente não tem 30 segundos para ir ali no joelho e falar com Deus. O máximo é 30 segundos, não é para você ter 30 segundos, não, é para ter mais. E aí a pessoa tem ali no máximo 30 segundos e fala com Deus, se é que lembra. Se não chega na cama, já está cansado e vai dormir. Então a palavra de Deus está falando que a gente junta muito tesouro na terra, de bens financeiros, e acaba esquecendo da parte principal, que é o nosso espírito, que é a parte com Deus. Como que a gente tem que ir lendo a Bíblia, ouvindo um louvor, né, estando em comunhão também na igreja, enfim, porque a gente realmente possa ter esse tempo, e não é um tempinho pequeno, é um tempo valioso com Deus, né? Você tirar toda a sua manhã, acorda um pouco mais cedo, tira ali 10, 15 minutos para você estar orando, para você estar lendo, nem se for um versículo, sabe? Você ter o seu tempo com Deus, antes de dormir, orar a Deus, agradecer pelo seu dia, porque Deus está sempre com você. Então, porque a palavra de Deus fala que a gente pode ter de tudo, né? Mas só que a gente fica só querendo bens aqui, bens ali, e a nossa cabeça fica tão atribulada no dia a dia, pagar conta, faz isso, faz aquilo, e a gente esquece de quem a gente realmente tem que dar todos os nossos louvores, né? E não é só as conquistas da vida, porque essas vão ficar, e aí se a gente não tiver lá do céu, aí a gente também fica, hein? Então vamos pro 21. Porque aonde tiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha só, né? Onde está o nosso tesouro, está também o nosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Porque a candeia é onde dá luz, né? Então a candeia dos nossos olhos, a candeia do nosso corpo são os olhos. Então, onde que a gente vai colocar nosso coração? Se a gente coloca o nosso coração só nos bens materiais, só nas nossas conquistas, nas nossas lutas, no nosso estudo, no nosso trabalho, tudo que é no nosso dia a dia fora da igreja, né? Saímos da igreja, é ali que a gente começa a correr atrás de tudo.
E Deus está falando para que nós possamos colocar o nosso coração nele. Porque se a gente tiver só o coração nessas coisas, a gente só vai cada vez indo mais para lá. Eu vou dar um exemplo bem claro. Quantos e quantos irmãos vêm na igreja e estão com um período desempregado, né? Ficam um período grande desempregado, não consegue emprego, não consegue isso, não consegue aquilo, passa dificuldade, tem conta para pagar tal. E aí vão para a igreja, ficam ali naquele momento, né? Aqueles dias, vão semanas, meses para a igreja, aí são colocados oração, pede oração para o pastor, tal, para o apóstolo. Ora, Deus abre as portas e depois essa pessoa não aparece mais. Porque agora ela tá tão atarefada, agora ela tá tão cheia de coisa para fazer. Agora essa pessoa, ela trabalha muito, ela trabalha, ela tá estudando, agora ela não mais tem mais tempo para Deus. Agora acabou o tempo dela. Porque agora Deus me deu um emprego, ou me deu dois, e eu não tenho mais esse tempo. Então é isso que Deus está falando, onde que está o nosso coração. A porta foi aberta, só que agora a gente não consegue separar um tempo para o Senhor. E é isso que nós devemos de fazer. Amém? Porque Deus quer que nós tenhamos um tempo valioso com Ele, não de 30 segundos. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, tá falando também, aqui a gente pode dar exemplo também, se você tiver um olhar em tudo que você olhar e for mal, o teu corpo inteiro vai ser mal. Tudo que você olhar for muito, né, for mal, o teu corpo vai também estar em trevas. Então Deus está falando para você tomar cuidado com esse tipo de coisa. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou de dedicar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Aí aqui, o que Deus aqui encerra falando, né? Jesus falando. Ou você adora a Deus, ou você serve a Deus ou ao dinheiro. É exatamente isso. Se você só, igual eu dei exemplos, né? Quantas pessoas que vêm, chora e precisa de um emprego que realmente todos nós precisamos do nosso sustento, do nosso dia a dia. Aí Deus abre as portas e a pessoa não volta mais para a igreja, a pessoa não quer mais saber de Deus. Às vezes ela até quer, mas ela não arranja tempo, ela não tem mais tempo para Deus. Ela não consegue equilibrar um dia dela, a noite dela, ela não consegue tirar um tempo para o Senhor. Ela tira tempo para tudo. Agora, para Deus, ela não consegue de manhã orar, ela não consegue à noite, ela não consegue fazer mais nada. Ela não consegue voltar lá na igreja, onde que ela conseguiu a bênção dela, porque agora ela não tem mais tempo. Então, a palavra de Deus está falando. Toma cuidado com quem você está servindo. Você só pode servir a um Deus. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, que é o Deus do dinheiro, né? De letra maiúscula, de minúscula. Amém? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que as vestes? Aqui, nesses versículos aqui, irmãos, Deus vai falando, sabe? Que nós devemos... É tudo na parte baseada, aquilo que Deus quer de nós. Né? Então, a gente se preocupa de comer, a gente se preocupa com a roupa, a gente se preocupa com a conta que tem para pagar. E aí Deus está falando, olha, você não se preocupe, porque eu visto as ervas do campo, né? Eu sustento você. É claro, essa palavra aqui que Deus está falando é exatamente assim. Eu vejo essa palavra, eu vou dar como exemplo no que eu entendo nesse momento. Um exemplo. Sabe esse momento que nós passamos de crise toda? Que foi muito difícil, pessoas ficaram sem trabalhar, pessoas ficaram em casa, alguns perderam emprego, outros tinham comércio e fechou. E aí as pessoas começaram a ficar desesperadamente loucas, como que iam fazer para ganhar, para ter o sustento. E aí você vê onde que estão os fiéis nesse momento, os filhos de Deus. Como que as pessoas agiram? Né? Porque o sustento, se você é aquela pessoa que crê em Deus, o seu sustento vai chegar na hora certa. Aqui Deus não está falando, ó, não é para você trabalhar porque eu vou te vestir, não é para você deixar de comer porque eu vou te mandar mantimentos. Mas na hora da sua adversidade, na hora que você está no seu sufoco, na hora que você está no seu desespero, essa palavra cai bem para você. Você não precisa ficar se desesperando. Você entrega na mão de Deus, que Ele vai abrir portas, Ele vai mandar suprir as suas necessidades.
É isso que essa palavra, nesse momento, Deus está me dando para falar para vocês. Se alguém aí do outro lado, aí de vocês, estiverem passando com alguma necessidade, passando uma dificuldade financeira, qualquer coisa desse sentido, e você está desesperado porque você precisa pagar algo, você precisa comprar algo, você já colocou seu joelho no chão e já falou com Deus? Fale com Ele, que é nesse momento de dificuldade que Deus vai agir na sua vida. Ele não precisa agir na sua vida se você tem o seu dinheirinho, que você hoje pode ir lá comprar a sua cesta básica, sua alimentação, você fazer sua compra. Aí tá tudo certo. Deus já supriu para você. Ele te deu essas condições. Mas se você tiver numa outra condições, que você foi mandado embora, que assim, veio um temporalzinho na tua casa, na tua vida, onde que você vai fazer? Você vai colocar nas redes sociais? Você vai divulgar no Instagram, no Face, para todo mundo saber a sua vida difícil, a sua vida dura? Ou você vai para o joelho, lá no teu culto, no teu quarto e falar com Deus? É isso que ele está falando. Fale comigo porque eu vou te ouvir. Amém? Então façam isso, irmãos. Se alguém tiver nessa necessidade, não se desespere. Entrega para Deus. O que você estiver precisando, entrega para Ele, que é isso que ele está querendo nos dizer aqui. Que Ele é o que nos dá tudo e é Ele que pode resolver quando a gente coloca na mão dele, tá? O possível a gente faz, o impossível é com Ele, amém? E aí, só para concluir essa parte aqui, ele fala: pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirei muito mais a vós, homens de pequena fé. Tá vendo só? Então ele tá falando, se no seu momento de dor, de seu momento de desespero financeiro, vamos estar falando isso porque é essa parte que nós estamos citando, você tem algo que você precisa muito, coloca na mão de Deus. Tenha fé, amém? Tenha fé que Deus vai te ajudar. Não exponha a sua vida antes de você expor a sua vida para Deus. Exponha a sua vida para Deus. Fale com Ele. Você vai ver como as portas vão abrir. Vamos para o próximo? E aqui ele fala também, né, que a gente não deve se preocupar de comer ou de beber. Ele vai continuando. E buscais primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e de todas as coisas vós serão acrescentadas. E aí, então ele vai completando, tá? Que a gente não deve ficar, olha só, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Sabe quando a pessoa está inquieta, a pessoa é ansiosa, né? Está preocupada com o dia de amanhã, o que ela vai fazer, o que não vai fazer, como que ela vai fazer as coisas, o que vai comer, o que vai beber, como que vai pagar, como que vai comprar o lanche da criança, como que vai... Enfim, tantas coisas que a gente tem no dia a dia, é uma conta que vai vencer amanhã, e aí você fica desesperado, e só que a única coisa que você não fez, não levou para Deus. Aí deixa essa inquietação dentro de você, e a inquietação faz com que a nossa fé diminua. Então, Deus está mais uma vez falando, tudo que a gente tem, que tem que ser apresentado, apresenta para Ele. Para que Ele realmente possa agir na nossa vida. Deus sabe tudo que nós precisamos, mas Ele quer que nós vamos e falamos para Ele. Amém? Ó, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. Porque, olha, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que, se hoje teve algum mal, me faltou alguma coisa, aí eu já tô preocupada com o dia de amanhã. Cada dia tem seu mal. Não se preocupa não, que amanhã, se tiver alguma coisa ruim para acontecer, vai acontecer. O que você tem que ter é fé. Fé que você vai suprir isso, que você vai superar isso, porque você tem fé em Deus. Porque tem dias que vão vir dias maus e também tem dias que vão vir dias bons. E aprenda a fazer o seu dia mal virar bom. Pega os exemplos das coisas que não deu certo para você transformar em bons exemplos, amém? Então, o que nós mais temos nos dias de hoje é inquietação, ansiedade, a gente querer passar a perna em cima de tudo, atropelar os carros e os bois, né? Então, e aí Deus está falando que não. Eu sei que é difícil, não é fácil a gente falar, não, eu tô passando por um problema e não vou ficar inquieta, não vou ficar nervosa, não vou ficar ansiosa. Aí eu tenho um médico amanhã pelo resultado, eu fico ansiosa. Aí eu tenho uma prova amanhã, tô ansiosa. Deus tá falando, põe na mão dele, coloca na mão dele. Faz a sua parte. E ora a Deus e tenha fé. Amém? E aqui, irmãos, nós temos a continuação do sermão, que são os hábitos
de julgar outras pessoas, hein? Ó, mais uma vez aqui Jesus vem falar de mostrar bem fortemente o caráter, e aí eu vou falar só mais esses versículos e dar a finalização, tá? Espero que vocês estão entendendo aí. É a primeira vez que eu tô fazendo uma live assim direta, é um pouco diferente, mas como é a primeira vez, nas próximas vão ficando melhor. Mas o importante é que realmente a gente possa aprender a palavra de Deus e que você possa ler, que você possa se concentrar nela, meditar ela e absorver, sabe, irmãos? É o que a gente tem que fazer. É fazer como que a palavra de Deus seja um nutriente para nossas células, nutriente para nossa alma e para o nosso espírito. É isso que a palavra de Deus tem que ser. Para quando nós estivermos no meio de adversidade, a gente saber usá-la conforme Deus quer que nós usemos. Amém? Então vamos lá. Olha, no 7. Não julgueis para que não sejas julgado. Eita, aí já é um bloqueio, né, irmãos? Eita. Jesus tenha misericórdia da gente, né? Porque a gente tem que estar se autocorrigindo todas as vezes. Porque a gente acaba julgando, sim, acaba falando que não tem que falar. E a palavra de Deus está falando para que a gente não faça isso. Aí no 2, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vós hão de medir a vós. Vós hão de medir a vós, tá? Então, à medida que for medido, vós hão, ou seja, Deus vai medir a nós. Entenderam? Então, se você, conforme a tua medida que você julgar a pessoa, você também vai ser julgado. Então, a palavra de Deus fala, não faça isso, né? E por quê? Reparas tu no arqueiro que está no teu olho, do teu irmão, e não vês a trava que está no teu olho. Então, vou ler de novo, ó. E por que reparas tu no arqueiro do teu que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Ou seja, ele fala, tira a trave do teu olho, né? Não fica falando da outra pessoa, não fica julgando. Às vezes tem coisas que a gente julga e você mesmo faz coisa errada. Fala da pessoa isso, mas faz igual. Aí já é demais, né? Você fala aquilo que você mesmo faz. Então não faça isso para que você não venha se hipócrita, né? Com a palavra de Deus está falando aqui, para que não sejamos hipócritas. Então que a gente deve primeiro tirar a trave dos nossos olhos, para que a gente não faça igual aos outros, antes de julgar alguém. Entenderam bem, irmãos? Então, muitas vezes a gente fala das pessoas, age, ou dentro de casa, né? Um vai atacando o outro, tal, e coisas que você faz e tá falando que a pessoa tá errada, mas você também erra do mesmo jeito. Então tira a primeira trava do teu olho para você poder falar do outro. Então a gente deve só falar palavras do quê? Que Deus quer falar? A gente tem que falar palavras de bênção, palavras boas, palavras que venham engrandecer as pessoas e não que você venha diminuí-las. Amém? E no último aqui, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem e voltando-se vos despedacem. Bom, aqui a gente não deve dar aquilo que é santo, aquilo que é de Deus, aquilo que Deus tem dado para você e você dá para aqueles que não merecem que você dê. Amém? Ou seja, não dê ouvidos, não faça coisas erradas, não falam de quem você não deve falar, para que você não age igual aos cães, né? Porque a palavra de Deus não está falando para você não agir, mas está falando para que não dê aos cães coisas santas. Então, exatamente que a gente não deve ficar falando aquilo que as pessoas falam negativo pra gente, a gente ficar devolvendo aquilo para elas. Amém, irmãos? Hoje eu vou parar por aqui. Na próxima, eu nem sei que horas são. Na próxima eu vou fazer também esse resumo grande, que vai ser a bondade de Deus, que vai ser a parte de pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Essa palavra é bem conhecida, né? Então a gente vai na próxima estudar essa parte desse sermão, que o sermão é enorme, né? Paloma hoje estava perguntando para mim, minha filha, quanta parte tem o sermão? Eu falei, é enorme, Paloma, porque tá sobre a lei e Jesus ele vem, ele ensina, ele fala sobre o sermão, o nosso comportamento, como tem que ser, como ele quer que nós tenhamos as nossas atitudes no dia a dia.
Então, por isso que é enorme, mas ele vai completando. Você vê que o sermão, ele vai completando. Ele fala das nossas atitudes como casal, ele fala das nossas atitudes na parte de trabalhar, ele fala das nossas atitudes da ansiedade de você conquistar as coisas, para você não colocar todo o seu empenho, né, querer conquistar as coisas materiais. Ele vai falando da parte do dinheiro, de mamão. Então, é muito completo, né, irmãos? Às vezes tem um versículo que não dá para pular. Tão completo que é, e é um ensinamento riquíssimo, que nós devemos realmente meditar nele dia e noite, para que, mais uma vez que eu falei, quando vem as tempestades da vida, a gente saber o que fazer. Fala, poxa, eu li tal lugar e é assim que resolve. Lembra que eu contei uma vez para vocês que uma pessoa falou que eu cheguei e fui passando por cima, que eu ia passar por cima do cone dela, e eu falei que não era isso, eu fui estacionar o carro, e ela achou que eu ia passar por cima do cone, e aí eu tinha lido, que foi em Mateus, que a gente estudou isso na semana passada, que se alguém tem algo com você, vai e se conserte depressa. E eu tinha lido isso uma semana antes, e a gente aprendeu semana passada isso. E foi o que eu fiz. Eu fui e me consertei com a pessoa. Mesmo que eu não ia passar por cima do cone dela, não tinha nada a ver. Ela montou uma história que não tinha nada a ver com aquilo que realmente aconteceu. Mas se a gente tem que ter o caráter de Deus, aí eu fui até a pessoa e resolvi esse problema. Então é isso, que na hora que a gente está em todas as tempestades que a vida nos manda, a gente tem que lembrar o que Deus quer. Como que Deus quer que a gente reage diante dessas tempestades que a vida nos traz. Amém? E se a gente sempre lembrar da palavra de Deus, essa tempestade ela passa rápido e ela vem menos destruidora possível. Então, se a gente sempre colocar as palavras dele firme no nosso coração, ela vai destruir menos. Amém, irmãos? Eu quero já agradecer a todos que vieram aí hoje nos assistir. Mais uma vez, foi a primeira vez que eu fiz uma live. É bem difícil, porque eu tô acostumada com o meu telão, mas consegui. Espero que vocês tenham entendido bem. Agradeço a todos que estão aí nos ouvindo. E que Deus abençoe a vida de vocês. Vou terminar também com uma oração, agradecendo a Deus por esse momento. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor amado, só quero te agradecer, Deus, por este momento. Obrigada, Senhor, por mais ensinamento. Porque cada vez que a gente lê e relê a Tua Palavra, ela fixa mais ainda nas nossas mentes. E que nós possamos realmente usar a Tua Palavra conforme Tu queres que nós usemos, Senhor. Obrigada, Senhor, abençoe a cada vida que está aí do outro lado, Pai. A cada irmão que está nos ouvindo nessa noite. Abençoe cada vida, Pai. Abençoe a família deles, abençoe os negócios deles, as vidas, tudo que eles têm, os projetos. Abençoe tudo relacionado à vida deles, Deus. Eu te agradeço por essa noite, por essa palavra. Em nome do seu Filho Jesus.